Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição. A lição desta semana, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade, aqui é uma frase de Jesus em uma oração em que ele estava orando a Deus em favor dos discípulos. Jesus não estava pedindo a Deus para tirar os discípulos desse mundo, para os livrar das provações ou das tentações de Satanás. Não. Jesus estava pedindo a Deus que desse poder aos discípulos para vencer todas as adversidades e situações que viriam na vida dos discípulos. Jesus estava orando por santificação, desejava que os discípulos se tornassem separados. Santificado significa ser separado desse mundo, mesmo vivendo nesse mundo, mas não praticando as coisas desse mundo, mas vivendo para Deus, vivendo para Cristo, vivendo para o Espírito Santo, uma nova vida, uma vida espiritual ativa. Ou seja, mesmo vivendo nesse mundo, os discípulos deveriam deixar Deus dominar o seu coração e não deixar o mundo dominar a sua vida. Mas como nós podemos andar na verdade? Como podemos ter a nossa vida santificada pela verdade? Tendo relacionamento com Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos apegamos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e buscamos viver os seus princípios, assim somos santificados dia a dia, tendo uma comunhão diária com Cristo, por meio da oração, por meio da confissão, por meio do arrependimento, nós temos então comunhão com Deus. Então, quando nós temos relacionamento com Cristo, é Cristo que nos salva, é Cristo que nos transforma, é Ele que nos dá a verdadeira santificação. Jesus estava pedindo a Deus que desse força aos discípulos e entendimento e sabedoria para que pudessem ter um verdadeiro relacionamento com Ele. Porque muitas vezes eles estavam perto de Jesus fisicamente, mas o seu coração estava longe. E essa mesma oração se estende a todos nós na atualidade. E assim, nos entregando a Cristo, praticando os princípios da sua palavra, nós vamos crescendo em graça diariamente, até ao ponto de nos tornarmos homens e mulheres à semelhança de Cristo Jesus. E assim, nos tornando semelhantes a Cristo, sendo guiados na verdade, nós alcançaremos um caráter aprovado pelo céu. Diz assim o verso áureo: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o caminho do justo é como a luz da aurora, né? O entendimento da verdade, a compreensão da verdade. Nós vamos alcançando dia a dia. O crescimento na palavra do Senhor é dia a dia. Dia a dia praticando a palavra do Senhor, dia a dia tendo comunhão com Cristo, aprendendo as suas verdades, vivendo os princípios bíblicos na nossa vida. Dia a dia vamos crescendo em Cristo Jesus, nesse relacionamento, até um dia chegarmos à perfeição. A perfeição que é o próprio Cristo. Mas tudo isso é quando nós nos entregamos a Cristo, nos entregamos a Deus, deixamos que Ele faça a sua vontade em nós. Quando nos entregamos totalmente a Deus e cremos plenamente, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A consciência pode ser libertada da condenação. Pela fé em seu sangue, todos podem ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Graças a Deus, não estamos lidando com impossibilidades. Podemos solicitar santificação. Podemos desfrutar do favor de Deus. Não devemos ficar ansiosos quanto ao que Cristo e Deus pensam de nós, mas sim quanto ao que Deus pensa de Cristo, o nosso substituto. Então, quando nos entregamos a Deus verdadeiramente, Cristo realiza esse trabalho por nós. O trabalho da santificação, o trabalho da justificação, e assim somos aceitos em Deus para a salvação. O primeiro tópico vem nos falando justificação. A letra A, quando confessamos de fato nossos pecados e entregamos a vida a Jesus, seja no início da nossa experiência cristã, seja em cada passo do caminho, o que recebemos de Deus, Romanos 3, 24 e 26. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados
dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos aceitos em Deus. Por quê? Porque somos justificados pelos méritos de Cristo. O sacrifício de Cristo, Jesus apresenta em nosso lugar. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo diante de Deus. Cristo é o nosso substituto. E Cristo sendo o nosso substituto, quando nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós confessamos nossos pecados diante de Deus, nós somos perdoados. Justificação significa perdão dos pecados. Somos aceitos em Deus por meio de Cristo ou por causa de Cristo, não por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, em favor de toda a humanidade, em favor de cada um de nós. Então, justificados pela fé, perdoados pela fé em Cristo Jesus. Nós somos restabelecidos à comunhão com Deus, voltamos a ter um relacionamento verdadeiro com Deus e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado quando nós aceitamos, então, a Cristo como nosso Salvador. Cristo faz toda essa obra em favor do ser humano perdido, caído no pecado. A todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, se arrependem dos seus pecados, da sua vida de pecado, confessem seus pecados diante de Deus, Jesus faz essa obra de justificação, de perdão, tudo isso por intermédio da fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício. Diz assim a nota: mas Cristo providenciou uma solução. Ele viveu na terra em meio a provas e tentações iguais às que nos atacam, mas nunca pecou. Morreu por nós e agora se oferece para retirar nossos pecados e nos dar a sua justiça. Se você se entregar a Ele e o aceitar como seu Salvador, por mais cheia de pecado que tenha sido a sua vida, você será considerado justo por causa dele. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito por Deus como se nunca tivesse pecado. Importante nós aprendermos sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. A letra B. Quanto tempo dura essa justificação? Quanto tempo dura? Provérbios 4, 18, Marcos 13 e 13. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então vemos aqui, irmãos, que a luta da justificação pela fé, a luta da vida cristã, na jornada da vida cristã, é dia a dia. Um dia nós caímos, um dia nós acertamos, um dia nós erramos, mas quando nós colocamos a nossa vida em Cristo Jesus, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, confessamos nossos pecados, Cristo vai nos restabelecendo, vai nos dando força para alcançarmos a perfeição. Então, quando nós nos entregamos a Jesus, nós aprendemos que essa jornada só terá fim na volta de Jesus. Então, é um dia, às vezes, caindo, outro levantando, mas pela graça de Cristo sobrevivendo e vencendo as dificuldades, as provações, as tentações. E quanto mais nós vencemos, mais força nós vamos recebendo para lutar contra as tentações do inimigo por meio do Espírito Santo. E aqueles que ficarem firmes nessa jornada, firmes na verdade, até o fim, esses serão salvos, né? Então nós somos justificados em Cristo, somos santificados em Cristo, isso é dia a dia, é uma luta diária, é uma entrega diária que nós fazemos a Cristo. E nós vamos colocando nossa vida na verdade, nós vamos sendo separados do mundo, é uma luta diária até a volta de Jesus, e esses que ficarem firmes na verdade, aceitarem a justificação de Cristo, o perdão de Cristo pela fé, esses serão salvos, né? Então nós estamos aqui, irmãos, para alcançarmos a semelhança de Cristo no caráter. E as lutas que passarmos por esse caminho fazem parte de todo esse processo. E Cristo Jesus nos oferece aqui, que nós vimos na nota, nos oferece o seu perdão, a sua justiça, nos oferece o seu poder para vencermos dia a dia as situações dessa vida. Em Cristo Jesus somos aperfeiçoados. Em Cristo Jesus nós encontramos mudança de hábito, mudança de vida, transformação. Aquela pessoa que era enganosa com os outros antes, agora não engana mais ninguém. Aquela pessoa que roubava, hoje não rouba mais. Aquela pessoa que tinha uma língua que feria os outros, hoje não fere mais.
aquela pessoa que tinha uma vida errante diante de Deus, por meio de Cristo, todos os dias ele se entregando a Cristo, todo dia recebendo o perdão de Cristo, recebendo a justificação em Cristo Jesus. Essa pessoa é transformada e ao final desse caminho encontrará a vitória na volta de Jesus, será salvo porque perseverou até o fim. O segundo tópico vem nos falando melhorando as graças cristãs. A letra A, além do perdão, justificação, o que mais Deus quer nos dar? 2 Coríntios 7, verso 1, Hebreus 6, verso 1, Filipenses 3, 12 a 14. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Queridos amigos, estimados irmãos, Deus nos oferta o perdão, a justificação em Cristo Jesus, a todas as pessoas indistintamente. É a vontade de Deus, então, que nos afastemos, em contrapartida, nos afastemos do mal, da vida de pecado, nos afastemos, então, da vida do desejo da carne, né? Da vida que vivemos na carne, dos pecados. É desejo do Senhor que tenhamos uma vida separada para o seu trabalho, para sermos usados como instrumentos na salvação de outras almas, uma vida de fidelidade. Esse é o desejo de Deus. E por fim nos dar a salvação. É o objetivo de Deus que tenhamos uma vida de santificação. Como diz aqui, para termos uma vida pura, precisamos ter uma vida de santificação. Primeiro, Deus nos justifica pelos méritos de Cristo, nos perdoa, recebe os méritos de Cristo em nosso lugar, assim nos dá o perdão, e depois nos passa para o processo de santificação. Esse processo de santificação é um processo diário. Todos os dias devemos estar buscando a santificação em Cristo Jesus. Só em Cristo nós podemos ser santificados, purificados por sua graça. E diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 12 a 14. Ao final ele diz assim: mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É o desejo de Deus, então, irmãos, que nós busquemos as coisas que são do alto. Busquemos o nosso verdadeiro alvo e objetivo, que é ser salvo em Cristo Jesus. Deixando as coisas desse mundo para trás, vivamos uma nova vida, uma nova criatura, a vida de uma nova criatura em Cristo Jesus, olhando o nosso alvo, que é a salvação eterna. Então Deus ele quer nos perdoar, nos justificar, quer nos santificar, purificar, né, nesse caminho, dessa jornada até a volta de Cristo, e ao final nos dá a salvação por meio da vida eterna, a salvação completa em Cristo Jesus. É o desejo de Deus para todos aqueles que se voltam para Ele. É o desejo de Deus para toda a humanidade, mas aqueles que se voltam para Ele, que o aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador. Deus então quer trabalhar especialmente. Por isso nós devemos nos entregar ao Senhor. Não depende, é independente do pecado que nós tenhamos cometido, independente de como está a nossa vida nesse momento, se nós nos voltarmos para Jesus, com certeza Ele perdoa os nossos pecados e quer que tenhamos uma nova vida, tenhamos transformação e que alcancemos o céu. É o desejo de Deus para cada um de nós. Pode haver defeitos marcantes no caráter de uma pessoa, mas quando ela se torna uma verdadeira discípula de Cristo, o poder da graça divina a transforma e a santifica. Que importante e que maravilhosa esta palavra do Espírito de profecia. Transformação, santificação, Deus quer dar a cada pessoa. Salvação para as nossas vidas. A letra B, quais são alguns dos passos rumo ao aprimoramento das graças cristãs que precisamos no caminho para o reino dos céus? 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 5 a 11. Você pode ler todo ele na sua casa. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
havendo então a purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vemos aqui alguns passos que nós devemos tomar para o aprimoramento na vida espiritual. Precisamos ser diligentes, né? Precisamos ser ativos na obra do Senhor. Deus nos perdoou, Deus nos justificou, está nos santificando dia a dia. Precisamos ser ativos na obra do Senhor. Precisamos viver pela fé. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Precisamos então praticar as boas obras, porque a fé sem as boas obras ela é morta, para demonstrarmos os frutos da salvação em Cristo Jesus. Devemos ter o conhecimento que liberta. E o conhecimento que liberta é o conhecimento de Cristo. E esse conhecimento de Cristo nós encontramos através do estudo da sua palavra. Dia a dia precisamos estudar a palavra de Deus, ela nos santifica, nos separa desse mundo, nos eleva, nos mostra o alvo para a humanidade, a salvação em Cristo Jesus, e assim somos purificados. Mas precisamos então passar por esses passos, né? Todos os dias. Todos os dias, quem nos dá força? Por nós mesmos nós conseguimos? Não. Em Cristo Jesus nós podemos todos os dias alcançar esses passos, né? Ser temperantes, ter equilíbrio. Tudo isso só alcançamos pelo poder do Espírito Santo e na graça de Jesus. Diz assim o texto do Espírito de Profecia. A humanidade de Cristo abraça a humanidade caída, enquanto sua divindade se apega ao trono de Deus. Somos salvos subindo degrau após degrau da escada, olhando para Cristo, apegando-nos a Ele, subindo degrau por degrau até o nível em que Cristo está, de modo que Ele se torna sabedoria, justiça, santificação e redenção para cada um de nós. O terceiro tópico nos fala poder pela palavra de Deus. A letra A, como Deus ilumina nossa mente para o crescimento cristão, para que o crescimento cristão prossiga com firmeza. 2 Coríntios 4, verso 4 a 6, Salmo 119, verso 5, Levítico 20, verso 7 e 8. E diz assim, Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Levítico 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Irmãos, quando nós tiramos tempo para estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida espiritual. Quando estudamos a palavra de Deus, nós encontramos o alimento espiritual, aquilo que nos dá solidez, né? Convicção da verdade. E é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, que lança luz no nosso caminho. É a palavra de Deus que nos direciona. Se estamos em dúvida, nós não sabemos o caminho a seguir, a palavra de Deus nos direciona. E o trabalho de Deus, do Espírito Santo, é completo. Ele nos guia em toda a verdade. Então, quando nós tiramos tempo para estudar a palavra do Senhor, para termos comunhão com Cristo, alimentamos a nossa vida espiritual e somos conduzidos por Deus, o Espírito Santo, para o caminho da verdade. A verdade que nos liberta, a verdade que nos santifica, a verdade que nos santifica, que é Cristo Jesus. Então nós devemos estar atentos, né? Quando nós tiramos tempo para estudar a palavra de Deus, nós somos transformados, né? Nós recebemos a iluminação da palavra de Deus, compreendemos as verdades que o Senhor quer passar a cada um de nós, compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida, né? E assim o Senhor vai transformando a nossa vida e pela palavra de Deus nós somos guiados, pela palavra de Deus somos guiados pela completa verdade. Na completa verdade, o Espírito Santo faz essa obra em nós quando nós nos entregamos ao Senhor e ao estudo da sua palavra, né? E o Espírito Santo transforma a nossa vida. Transforma a vida daquele que está buscando a Deus em oração, pelo estudo da sua palavra. Aquele que estuda a palavra de Deus, ele recebe poder de Deus para vencer o maligno, para vencer as tentações do inimigo. A palavra de Deus nos dá poder.
nos dá graça. A palavra de Deus alimenta a nossa vida espiritual, nos guia em toda a verdade, nos conduz a Cristo. A palavra de Deus, então, ela nos conduz em todas as situações que precisamos, quando nós decidimos tirar tempo. E a pergunta é, nós estamos tirando tempo para estudar a palavra do Senhor? Temos nos alimentado espiritualmente da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, todos os dias? Quanto tempo tenho dedicado para estudar a palavra de Deus? Deixar que ela ilumine a minha mente? Deixar ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra, da Bíblia Sagrada? Será que estou tirando esse tempo a sós com Deus? A palavra de Deus, ela também nos ajuda na perfeição do nosso caráter, né? Vamos aprendendo a palavra de Deus, vamos praticando. E somos, então, chamados ao aperfeiçoamento em Cristo Jesus. A letra B. Como chamamos esse processo de crescimento cristão que ocorre pelo poder da palavra? Primeiro, João, Evangelho de João 1,14, Evangelho de João 17,17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, esse processo é chamado de santificação. É um processo diário que vai durar até a volta de Jesus. Então, todos aqueles que se entregam a Cristo, aquele Verbo que se tornou carne, que habitou entre nós, todos aqueles que se entregam a Cristo Jesus são santificados, passam por esse processo. Esse processo é diário, né? Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós precisamos passar por esse processo diariamente. É o processo de nos entregarmos a Cristo diariamente. É o processo de nos afastarmos diariamente do mal pelo poder de Cristo agindo em nós. Rejeitando o mal, rejeitando a carne, rejeitando o diabo, as práticas corruptas desse mundo. É o processo de santificação, de purificação que Deus quer fazer diariamente na nossa vida. Esse é o processo, né, irmãos, que deve acontecer diariamente. Está acontecendo na minha vida? Está acontecendo na sua vida? Precisamos refletir, irmãos. Esse processo, ele acontece diariamente por meio da obediência à palavra de Deus. Temos sido obedientes à palavra do Senhor, temos nos afastado do mal, temos tentado viver uma vida de santificação, uma vida pura diante de Deus. Precisamos refletir. A santificação da igreja é o objetivo de Deus em todo o trato com seu povo. Escolheu-os desde a eternidade para que fossem santos, separados desse mundo. Deus deu-lhes seu Filho para morrer por eles, a fim de que fossem santificados pela obediência à verdade, despido de toda pequenez do eu. Então precisamos, irmãos, tirar o eu da nossa vida, todo orgulho, toda vaidade, todo egoísmo e nos entregar verdadeiramente a Cristo todos os dias, porque não é fácil vencer. Por nós mesmos nós não vencemos, mas nos entregando a Cristo todos os dias, tirando o nosso eu, nos esvaziando do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nos entregando a Cristo e obedecendo a sua palavra pelo seu poder, nós podemos ser santificados, transformados, purificados em Cristo Jesus. O quarto tópico vem nos falando falsas alegações. Falsas alegações. Será que nós podemos confiar em nós mesmos, confiar no nosso próprio eu, alegarmos que já estamos salvos aqui nesse mundo, somos salvos por nossa própria força, por nossa própria mão? Considerando os santos homens de Deus ao longo dos períodos bíblicos, o que devemos entender quanto a alegar vitória final? 1 João 1, verso 8 e 10, Romanos 7 e 18, Gálatas 6 e 14. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então vemos aqui, irmãos, que os homens do passado entendiam que por eles mesmos não poderiam ser salvos. Por eles mesmos, por suas próprias obras, mereciam apenas a morte, né? E que a salvação, os méritos da salvação, está exclusivamente em aceitar a Cristo Jesus. Os méritos, a glória, o poder e a honra devem ser dadas somente a Deus. Quando nós somos obedientes, é o trabalho de Deus agindo na nossa vida.
É a atração do Espírito Santo nos levando a Cristo. E assim a obra da salvação é completa. Ela começa em Cristo Jesus e termina em Cristo Jesus. Começa em Deus e termina no próprio Deus. Nós podemos apenas aceitar a palavra de Deus agindo na nossa vida, aceitar os seus méritos. Nós podemos apenas ser fiéis, leais, obedientes à sua palavra. Não podemos sair alegando vitória, porque todo dia nós pecamos, todo dia nós caímos e dependemos exclusivamente de Cristo, da graça de Deus, do auxílio do Espírito Santo para vencermos as nossas más tendências, o nosso pecado, a nossa concupiscência, Então devemos entender que somos pecadores e nossa vitória está em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, ligados com Ele, em pleno relacionamento com Cristo, aí sim então nós venceremos. As honras concedidas a Daniel despertavam a inveja dos líderes do reino. Os presidentes e príncipes começaram a procurar ocasião para se queixarem dele, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum vício nem culpa. Então nós vemos aqui, irmãos, o exemplo de Daniel, um homem fiel, leal a Deus, a Cristo. Ele era vitorioso sobre as provações da sua vida, mas tudo isso se devia por causa do seu relacionamento com Cristo. Não era dele próprio, mas porque ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus, que o conduzia na verdade. Então ele se tornava obediente à palavra de Deus e ele era leal e fiel ao trabalho que Deus estava fazendo na sua vida. Ele não se gloriava, olha, eu sou melhor que todo mundo. Mas ele se humilhava diante de Deus, buscava Deus 3 vezes por dia em oração e pedia perdão até pelos pecados que não havia cometido. Esse é um homem verdadeiramente fiel, que entendia a sua necessidade de Deus e a sua real condição diante de Deus, pecador, dependente inteiramente da graça de Cristo. Agora pode haver em nossos corações uma falsa santificação, que nos afasta de Deus. Eu acho que já estou salvo, significa justiça própria, irmãos? Quando nós achamos que já somos alguma coisa, estamos indo pelo caminho errado, o caminho da perdição. A falsa santificação leva diretamente para longe da Bíblia. Ela reduz a religião a uma fábula, faz dos sentimentos e das impressões a norma para tudo. Enquanto alegam estar sem pecado e se vangloriam da própria justiça, os que se consideram santificados ensinam que os homens têm liberdade para transgredir a lei de Deus e que aqueles que obedecem aos preceitos dela caíram da graça. Então nós vemos aqui que corremos o risco, de nos afastarmos da palavra de Deus como esses homens corruptos que existem, acabam se afastando da palavra de Deus, querendo anular a palavra de Deus e assim são lançados na vida do pecado porque não creem mais na palavra de Deus. A própria lei de Deus é abandonada por esses homens, Mas aqueles que vivem para Cristo, no verdadeiro relacionamento com Cristo, alcançarão misericórdia e serão vitoriosos, assim como Daniel foi vitorioso sobre o pecado, sobre as situações que o mundo lhe proporcionou. A letra B, a crença na necessidade de santificação significa que devemos conquistar ou merecer nossa salvação? Nós sabemos que precisamos ser santificados, irmãos, todos os dias. Mas significa que nós conquistamos essa salvação porque merecemos? João 14,15, 1 João 3, 5 e 6. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que não peca, mas qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Quem é que tira nossos pecados, irmãos? Quem fez essa obra de redimir-nos do pecado? Cristo Jesus. Não há merecimento algum das nossas obras. Apenas quando estamos com Cristo é que nós podemos ser vitoriosos. Nós merecemos apenas a morte, por sermos pecadores. E quando estamos em Cristo, nós percebemos a malignidade do pecado que há em nós, Independente da nossa classe social, do nosso status diante da sociedade. Deus tem uma obra para fazer na vida de todos os homens e mulheres, aqueles que o aceitam. Nenhum homem importante ou humilde, perito ou inexperiente pode manter firmeza de uma vida pura e vigorosa perante seus semelhantes, a menos que a sua vida esteja escondida com Cristo e com Cristo em Deus.
Então, devemos nos apegar a Cristo. É Ele que vence por nós, é Ele que nos purifica, nos justifica, transforma a nossa vida e nos dá a salvação. O quinto tópico vem nos falando sobre a santificação. A letra A, santificação, que é o desenvolvimento do caráter cristão, geralmente é notada pela pessoa que passa por esse processo. Marcos 4, 26 a 29. E as outras pessoas percebem? Será que as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, percebem uma mudança que houve na nossa vida por termos um encontro com Jesus? Por estarmos vivendo um relacionamento em Cristo Jesus, sermos uma nova criatura? E nós mesmos percebemos essas mudanças? Diz aqui o texto. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer que ele durma, quer que levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Então, quando nós aceitamos, irmãos, a Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos o processo de Deus na nossa vida. Nós escolhemos ser fiéis ao Senhor. Deus vai trabalhando a nossa vida de forma misteriosa, espiritual, e pouco a pouco o nosso gosto vai mudando. Um dia eu acordo e abomino tudo aquilo que Deus abomina. Esse processo é gradual, aos poucos, muitas vezes nós não percebemos, mas de tanto estarmos em amizade, em relacionamento com Cristo, nós vamos começar a nos parecer com Ele. É um processo gradual de sermos semelhantes a Cristo. Daqui a pouco estou odiando aquilo que Deus odeia, estou abominando aquilo que Deus abomina, estou amando aquilo que Deus ama. Muitas vezes nós não percebemos, mas vai se tornando natural para nós, mas quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, né? E quando nós olhamos para trás, o nosso antes e o nosso depois, é que nós podemos ter uma dimensão, às vezes, né? Antes eu vivia assim, hoje estou vivendo de uma outra forma. E aquilo foi nascendo no nosso coração, invisivelmente, pela ação do Espírito Santo, porque deixamos o Espírito Santo atuar na nossa vida, né? Essa situação sobrenatural de Deus, né? Mas isso acontece na vida daqueles que deixam Jesus trabalhar na sua vida, né? E a nossa vida vai se transformando aos poucos, né? E as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem que nós tivemos um encontro com Jesus, como tem sido a nossa influência, uma influência de vida para a vida, ou uma influência de morte para a morte. Vamos ler aqui o que diz a nota do Espírito de Profecia, nos fala assim: a influência inconsciente e não intencional de uma vida santa é o mais convincente sermão que pode ser pregado em favor do cristianismo. O argumento, mesmo quando irrespondível, pode provocar apenas oposição, mas um exemplo piedoso tem um poder contra o qual é impossível resistir totalmente. Então nós vemos aqui, irmãos, que aquela pessoa que se entregou a Jesus diariamente, se entrega diariamente, ela se torna uma influência de vida para a vida. As outras pessoas vão perceber, realmente essa pessoa foi transformada. Agora realmente essa pessoa é diferente. E o seu exemplo, o meu exemplo, quando estou com Cristo, uma vida transformada, é um exemplo, é uma grande influência para a obra do Senhor. É um grande argumento em favor do cristianismo. É uma bênção, é um cheiro de vida para a vida. O exemplo do verdadeiro cristão, aquele que se deixou ser transformado com Cristo. As pessoas ao seu redor sentirão a diferença da minha vida, né? As minhas condutas se mudaram, as minhas palavras são outras, o meu jeito de ver as situações mudou completamente. Agora vivo para obedecer a Deus e para cumprir a sua palavra, levando a salvação a outras pessoas. Então a minha vida agora é um exemplo para a vida, né? Essa transformação foi por quê? Porque aceitei a Jesus Cristo e pouco a pouco fui deixando Jesus trabalhar na minha vida. E o resultado é uma vida transformada. Uma vida que dá exemplo pela obra de Deus, uma vida que prega o Evangelho apenas por exemplo, sem precisar falar muita coisa. A letra B, o que revela que esse crescimento é contínuo e que nunca ficamos satisfeitos com o nosso progresso e conquista. Coríntios 15, 1 Coríntios 15, verso 31, Mateus 10, 22, Filipenses 3, 12 a 16. E diz assim, diz Paulo, né, que ele morria todos os dias
para o mundo e escolhia viver para Deus. Todos os dias eu morro para o mundo e vivo para Deus. Né? Paulo, ele nos fala sobre esse processo. Né? O processo de santificação é um processo contínuo. É todos os dias, em todos os momentos. Né? E Paulo, então, ele escolhia morrer para o mundo e viver para Cristo. Cada dia mais perto de Jesus. E nós, irmãos, como nós estamos atualmente, como estou eu atualmente, como está você atualmente, buscando esse processo diário, buscando esse progresso na vida cristã, morrer para o mundo e viver para Deus, ou nós estamos apegados ao nosso eu, apegados ao nosso orgulho, apegados à nossa vaidade e egoísmo, ou estamos deixando Deus nos transformar através do processo de santificação? Estamos vivendo práticas pecaminosas ou estamos vivendo agora a santificação mais perto de Jesus a cada dia? Como é o processo de santificação, irmãos? Diz aqui a nota. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas de uma vida inteira. Então é todos os dias nos arrependendo do nosso pecado, nos entregando a Cristo, confessando nossos pecados, pedindo auxílio do Espírito Santo, todos os dias estudando a palavra do Senhor, todo dia em comunhão com Cristo, todo dia buscando a presença de Deus. Não é obtida uma noite para o dia, numa hora, mas é um processo de uma vida inteira. Não é obtida por um feliz voo de sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Queridos amigos, irmãos e irmãs, que Jesus nos dê a sua graça, nos dê o poder para vencermos a cada dia. Que possamos realmente buscar a santificação na verdade e ela nos guiará à salvação em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos dê a sabedoria para compreendermos a sua palavra.